Boa noite, irmãos, graça e paz. Maravilha, estamos juntos. Vamos compartilhar a palavra. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Estou usando a NVI. O tema da mensagem de hoje é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler o texto da primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Versículo 4 diz assim: O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, meu irmão? Essa palavra é uma palavra poderosa e ela nos ajuda a lançar fundamentos fortes para a nossa vida cristã, para a vida cristã. Eu quero, nessa noite, tratar de fé, da fé. Então, nessa noite, nós vamos ver como a fé age nas diferentes áreas da nossa vida. Nós vamos nos lembrar daquilo que João nos disse: o que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, meu irmão? Quantos são vencedores aqui? Nós somos vencedores, amém? Porque somos filhos de Deus. E aquele que é nascido de Deus, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, vence o mundo. O poder vitorioso de Deus está em nossa vida. Desde o primeiro momento, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento. Quando confessamos Jesus como Cristo, Senhor e Salvador, no instante em que nós ouvimos da sua palavra, a verdade entrou no nosso coração e nós confessamos a Jesus. No dia em que a salvação se manifestou na nossa vida, a vida de Deus passa a habitar agora em nós. 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer que: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está onde? No mundo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Aquele que é maior, Jesus Cristo, está em nós. Coloca a mão no seu coração e fala: em mim, no meu coração. Porque Ele está em nós, é o fato do porquê nós vencemos o mundo. O mundo aqui, nesse texto bíblico, ele tem o original grego da palavra aion, que significa reino espiritual das trevas. Existe um outro mundo que João 3,16 diz que Deus amou. Não é o mesmo mundo. Aqui nós estamos falando das obras da carne, da influência maligna. Mas o mundo que Deus amou é o mundo que fala das pessoas, eu e você. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Esse é o mundo que Deus ama. Agora, o mundo que Deus abomina, que nós vencemos pela fé, através da nossa crença em Jesus Cristo. Esse mundo é o mundo das obras da carne, amém? Jesus Cristo, em sua morte, ressurreição, derrotou o diabo, desarmando os principados e as potestades, tirando deles a autoridade e o domínio, e nos redimiu das mãos do inimigo e nos colocou no reino da sua luz. E o mais importante é que, quando nascemos de novo, irmãos, Deus coloca em nós a sua natureza e insere em nosso coração o seu espírito, em nosso interior. Agora, a nossa vida é a vida de Deus. A sua vida, a sua natureza está dentro de nós.
Aleluia! Por isso, Paulo disse, nós somos o templo do Espírito Santo. Quantos são templos do Espírito aí, meu irmão? Quando nós nascemos de novo, irmãos, nós já nascemos para vencer. Quem nasce de novo já nasce como um vencedor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É o que nós lemos no texto bíblico. E a vitória que vence o mundo está na nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então a chave para uma vida vitoriosa está na palavra crer. Em quem? No Filho de Deus. A nossa vitória está na nossa fé. E qual é a fé que nós temos? Romanos 12, versículo 3, vai dizer que Deus nos deu, segundo a medida da fé dele, repartiu essa fé com cada um. Deus tem uma medida de fé, meu irmão, ao qual ele repartiu com cada um de nós. E eu e você temos a mesma medida. Repita comigo, a mesma medida. A mesma medida de fé que Deus repartiu, Ele deu igualmente para todos aqueles que são filhos. A diferença está no exercício da fé, na prática da fé, naquilo que eu digo acreditar, naquilo que eu executo. Todos nós temos o mesmo potencial de fé. Não tem ninguém aqui nesse templo, filho de Deus, nascido de novo, que não tenha dentro do seu coração o mesmo potencial de fé. Não existe um pouquinho menos ou maior. Deus repartiu com todos. Todos nós hoje, filhos de Deus, temos acesso a todas as promessas de Deus pela fé. Amém? Então nós precisamos nos apossar disso. Agora há um fato interessante, é que algumas pessoas desenvolvem uma confiança muito grande na fé, através da fé, e outras não. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. De que forma? Em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A plena certeza é uma convicção que nós precisamos aprender a desenvolver no nosso dia a dia. Por isso, a palavra de Deus também, ainda em Hebreus 10, no versículo 35, vai dizer: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, aleluia! Olha o que diz ainda Romanos 10, no versículo 17, um versículo muito conhecido: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Ela está disponível para você. Ela há um caminho que precisa ser percorrido a partir de você estar disponível para ouvir a pregação da palavra de Deus. Onde, Alain? Na igreja, no seu devocional, com a sua família, em qualquer momento que você decide expor a sua vida, o seu coração, a verdade da palavra de Deus, ali está sendo inserido no seu coração uma injeção, não de ânimo, não de uma esperança falida, mas de uma fé viva, verdadeira, eficaz, convicta, que é capaz de transformar aquele homem de mais desanimado em alguém salvo, cheio de convicção e certeza no coração, capaz de se manter firme, constante nos seus caminhos, sobre uma palavra do Senhor. É muito interessante como muita coisa no mundo é capaz de nos envolver e chamar a nossa atenção.
Porém, como a Patrícia hoje disse pela manhã na sua pregação, nosso coração precisa estar firmado nas verdades da palavra. Para que nenhum engano, nenhuma fábula, nenhuma mentira, quando aparecer diante de nós, e acredite, elas vão aparecer, em todo tempo elas aparecem. Nós sabemos exatamente como combater como cada uma delas. Através da nossa fé. Em quem? No Alan, no pastor? Não, em Jesus. Onde não há variação, não há mudança. Onde não há falha alguma. Jesus é perfeito. Você pode dizer isso? Jesus é perfeito. Quando ouvimos a pregação, quando ouvimos a palavra de Cristo, a fé enche o nosso coração. A confiança na fé, portanto, deve ser plena certeza. Ou seja, nós não podemos duvidar do potencial de fé que há aí em nosso coração, dado através da vida de Jesus. Você quer um exemplo prático para te ajudar a entender um pouco mais? Hoje, depois do culto, a gente estava batendo um papo ali fora. Só a rapaziada que tem carro. O meu carro é só pela fé mesmo. E a gente estava falando de motor e blá, blá, blá. E eu lembrei disso na hora que eu estava construindo essa mensagem. E eu resolvi inserir ela aqui. Eu quero te fazer compreender um pouco melhor a fé, trazendo exemplo um motor de um carro. Porque para um motor de um carro funcionar, depende de vários fatores. E a função principal do motor é transformar o combustível que ele recebe em energia, capaz de gerar movimento nas rodas, que torna o veículo capaz de andar, de se movimentar, de correr. E o coração desse sistema é uma pequena câmara de combustão chamada cilindro, que tem em todos os carros. E dentro de cada cilindro existem pistões, uma quantidade. Se for carro de passeio, de 4 a 8, dependendo da potência aí do seu carro. E a queima do combustível faz com que esses pistões se movimentem, girando em um eixo chamado virabrequim. Repita comigo, virabrequim. Nunca quebre esse eixo, pelo amor de Jesus. Que vai levar a energia mecânica até o sistema de transmissão, que por consequência distribui essa energia para as rodas do seu carro. Te dei uma pequena aula de mecânica, para você entender como é que funciona o teu carro. Resultado dessa reação é a movimentação do seu carro. Quantos são os pistões que existem no carro de passeio de 4 a 8? E eu quero trazer aqui 8 elementos. Repita comigo, 8. 8 elementos que vai nos ajudar a lembrar que a fé tem vários desses componentes. São os pistões do motor do carro. E eu citei aqui esses 8 aqui não necessariamente numa ordem que seja dessa forma, mas a primeira é ouvir, a segunda, crer, a terceira, orar, a quarta, receber, a quinta, meditar, a sexta, confessar, a sétima, louvar e a oitava, agir. Porque a fé sempre vai pedir de nós uma ação. A fé sem obras, a Bíblia diz que ela é morta. Então, ouvir, crer, orar, receber, meditar, confessar, louvar e agir, meu irmão, funcionam como um mecanismo de um pistão no motor do seu coração, da sua vida, que vai inserindo energia, que vai inserindo fé, que vai inserindo fogo do Espírito no seu, no seu coração, vai fazendo a combustão da sua fé, da sua vida cristã, e vai mantendo a sua vida em funcionamento de acordo com o guia desse carro. Quem é que comanda esse carro aí na sua vida, meu irmão? É Jesus, amém? Você recebe essa palavra aí, meu irmão? Tudo isso envolve a fé.
São os 8 elementos, 8 pistões que eu coloquei aqui, que nós podemos dizer assim, que é um motor que movimenta a nossa vida e a nossa fé. A fé, então, tem vários desses elementos trabalhando a nosso favor quando nós utilizamos eles corretamente e sabemos colocar eles em prática. Há pessoas que estão com esses elementos disponíveis para a sua vida, para a prática da sua fé, mas ao invés de tomar posse de cada um desses elementos, decidem não usufruir de todos os elementos. Há pessoas que só têm um pistão trabalhando no seu motor. Elas apenas querem ouvir. Outras apenas querem crer. Ou outras apenas querem orar. Mas é preciso ouvir. Ouvir. É preciso crer. É preciso orar, receber, meditar, confessar, louvar e agir. Porque quando agimos dessa forma, irmãos, estamos liberando mais energia, mais força para o motor do nosso coração, para a nossa vida, para a prática da nossa fé. Eu posso ouvir um amém? E eles são componentes da fé que vão nos impulsionar para uma vida vitoriosa. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é algo tão poderoso, meu irmão, que quando se tem confiança plena em Deus através da fé, não há enfermidade que possa resistir. Não há tristeza que fique. Não há impossibilidade que não se dobre diante do poder de Deus e das Escrituras. Por isso o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito do que? Da fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O espírito da fé nos manda crer e falar. O espírito da fé nos manda crer e falar. Você tem crido, meu irmão? Então abra a sua boca para falar sobre as coisas daquilo que você tem crido. Não importa a circunstância, não importa a situação. Abra a sua boca e fale a respeito de Jesus. Fale acerca da palavra, porque só há uma vida triunfante, só há uma vida alegre, só há uma vida de vitória se essa vida for vivida na palavra de Deus. O restante tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E Deus, irmãos, acredite, quer te dar uma fé sólida, constante. Ele não quer mais nos ver vivendo, sabe, com um espírito sempre abatido, sempre angustiado, com total falta de confiança, como se ele não fosse capaz e não tivesse todo o poder de, através, por intermédio da fé, nos garantir essa vitória que vence o mundo. Se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós já vencemos o mundo. Vamos compreender um pouco mais sobre esse mundo? 1 João, volta um pouquinho lá, capítulo 2, no versículo 15 e 16. Vamos entender um pouco mais sobre esse mundo que Deus nos prometeu através da sua palavra, que nós venceríamos por intermédio da fé, através da crença que Jesus é o Filho de Deus. 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 e versículo 16, diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O Senhor fala nesses versículos
sobre 3 aspectos que fazem parte desse mundo, sobre a influência maligna, com os quais nós não devemos estar conectados, ligados, pelo contrário, nós devemos vencê-los, porque temos a fé que vence o mundo. E o primeiro aspecto é a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. Quando alguém nasce de novo, a sua carne, meu irmão, não se converte. Repita comigo. Quando alguém nasce de novo, a sua carne não se converte. O seu espírito se torna perfeito, mas a carne continua com as mesmas inclinações pecaminosas. Se você não deixar o amor ao mundo de lado, ele te vence. E é por isso que às vezes a pessoa que está na igreja, mas permanece ligada às coisas do mundo, músicas, filosofias, forma do modo de viver e tantas outras coisas que influenciam esse século. Uma vez tendo nascido de novo, não devemos deixar que os desejos carnais ou que as tendências da nossa carne nos faça ter ligação novamente com o mundo. Gálatas capítulo 2, no versículo 20, vai dizer: longe de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo, para a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Todos os dias, meu irmão, nós precisamos matar a nossa carne. A Bíblia é muito clara quando ela vai nos orientar em relação à carne. Não tem como lutar contra a carne. Se ela deixa explícito ali para nós, se nós lutarmos contra a carne, você vai perder. Mas nós precisamos fugir da aparência do mal. Fugir do mal, fugir das vontades da carne. Posso ouvir um amém, meu irmão? Então, todas as vezes que quanto mais eu me submeto a Deus e resisto ao diabo, a Bíblia fala que o diabo foge de mim. Mas quando eu faço o processo ao contrário, quando eu me submeto à vontade da minha carne, o diabo fica ali, só esperando para continuar jogando lenha na fogueira do teu desejo carnal, para alimentar as tuas próprias vontades carnais, te fazendo cada vez mais pecar e cada vez mais se alimentar a viver desse mundo. Quem vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé através de Cristo. Crendo que Jesus é o Cristo. Uma fé prática precisa de uma ação. Então, se alguma coisa carnal, algum desejo carnal ainda tem dominado a minha vida, eu preciso rever lá os pistões. Eu preciso ouvir, eu preciso crer, eu preciso confessar, eu preciso meditar, eu preciso louvar, eu preciso reconhecer, eu preciso, para vencer a carne, eu preciso exercitar a minha fé. A sua fé em prática te faz vencer a carne, amém, meu irmão? Jesus não te largou nesse mundo sozinho, não. Jesus venceu o mundo e não nos deixou só. Há um Espírito no nosso coração que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, deixa o Espírito trabalhar no seu coração. Abra o seu coração para Ele. Vença esse mundo. Largue de lado essa carne, meu irmão. Se você enfrentar, tu vai cair e vai cair feio. Primeiro aspecto é a concupiscência ou desejo da carne. Segundo aspecto é a concupiscência ou o desejo dos olhos. Aí deu ruim de vez. A forma como você vê, a forma como os teus olhos veem as coisas,
vai demonstrar ou vai falar muito acerca da tua vida. Você sabe, né? Isso aí é matéria dada para todo mundo. Os olhos são as janelas da alma. Aquilo que você permite enxergar ou que você quer ver pode tornar-se influência para o seu coração, para os seus hábitos. E ao invés de você cultivar uma cultura cristã, cultivar uma vida cristã no reino de Deus, automaticamente quando você empresta os seus olhos para aquilo que não é santo, para aquilo que não é puro, para aquilo que não é agradável, para aquilo que não é Jesus, automaticamente essas coisas também passam a ter influência na sua vida e, consequentemente, no seu comportamento. Porque talvez, só talvez, você esteja aqui tão influenciado por aquilo que os seus olhos estão vendo, que por que você passa a fazer? Porque você passa a crer, acreditar que aquilo é um comportamento legal e adequado para você. É uma escolha sua. Os seus olhos foram atraídos por aquilo que foi apresentado para você. E por isso você replica. E por isso você faz. Que tal aceitar a proposta de Jesus? E colocar os seus olhos em Jesus? A pastora falou, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Por que nós precisamos colocar os nossos olhos firmemente? Porque os nossos olhos nos enganam, meu irmão. Às vezes aparecem algumas coisas aí na nossa frente que tem aparência de perfeição, mas só parece. Às vezes tem algumas coisas que aparecem na nossa vida que parecem ser uma coisa de Deus, mas só parecem. E onde eu regulo isso? Onde onde eu coloco isso na balança? Só consultando o meu coração? Só tomando conselho com outros homens? Não, eu preciso vir aqui, ó. Na palavra. Que isso, varão? Pega a Bíblia. Aí. Na palavra. Eu preciso olhar para Jesus e sobre aquilo que a palavra fala a respeito. Tomar conselho a respeito disso. Então, segundo aspecto, a concupiscência dos olhos, a forma como nós estamos vendo, a forma como os nossos olhos estão vendo vai demonstrar, falar muito acerca da nossa vida. Às vezes, a pessoa, por exemplo, inveja e deseja o mal do próximo com os seus olhos, irmãos. Nem fala com a boca, mas só com os olhos já fez. Só acontece comigo isso, gente? Não, né? Deve acontecer com vocês também, né? Às vezes, sabe, por exemplo, você vê alguém prosperar, você vê alguém crescer na vida, e os seus olhos denunciam o ciúme e a inveja que estão lá enraizados no seu coração ainda. Cara, mas quando você vive isso, e você está ali com os seus olhos constantemente, consultando a palavra de Deus, você sabia que é Deus te dando uma oportunidade para transformar a sua vida? Uma vez eu estava um pouquinho desanimado, de algumas coisas na minha vida. E aí Deus falou ao meu coração, Alan, tomei aquela lapada santa assim, plaf! Alan, o desânimo é o primeiro sinal que eu estou dando para a tua vida, para uma mudança. Mas ele é o primeiro sinal de Deus para uma mudança, não do lado de fora, nas coisas externas, mas é aqui, ó. De dentro para fora. A primeira análise sincera precisa vir aqui. O que está errado aqui? Tem alguma coisa? A Bíblia fala, examine o homem o seu coração. É preciso examinar a si mesmo. Olhar para dentro de si e fazer uma análise sincera a respeito da sua fé, da sua vida, da prática da sua fé. Posso ouvir um amém, queridão? Você precisa fazer isso todo dia da sua vida. Amém? Terceiro aspecto, a soberba da vida. A Bíblia diz que a vida, ela é como um sopro.
E vai nos mostrar lá em Provérbios de Salomão que a soberba ela precede o quê? A ruína, a queda. E apesar disso, há pessoas que são extremamente soberbas, irmãos. Deixa eu tomar um gole aqui que eu estou parecendo até aqueles pregadores pentecostal, né? De vez em quando sai uma arranhada aqui na minha voz aqui. Temos uma vida que nos foi dada por Deus e nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor pela dádiva da vida, meu irmão, e a saber utilizá-la. A nossa vida é o melhor dom que nós temos. É muito importante valorizarmos a nossa vida, mas também a vida do próximo. Quer ver? A concupiscência ou o desejo da carne, na sua plenitude, abre aí em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 até o versículo 21. Vamos entender, vamos ler quais são os desejos da carne. Esse é um mundo que Deus abomina e que quer nos fazer vencer através da fé em Jesus. As obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam coisas. Ou melhor, os que praticam tais coisas. Você vê que o apóstolo vem trazendo aqui nomes muito comuns a todos nós. Nomes de coisas, de desejos carnais que são comuns a todos nós. E aí ele cita uma paradinha aqui, que é assim, ó. E coisas semelhantes a essas. Porque é como se fossem origens e suas raízes. Desdobramentos a partir destas coisas. É só para não dar margem para você não dizer que as obras da carne, mas aquilo não faz parte das obras da carne. Se tu investigar direitinho, tem raiz aqui. Isso aqui. Então, meu irmão, quem pratica essa lista, ou quem está na prática dessa lista, não vai ter parte no reino de Deus. Tchan, 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 tchan. A pessoa, quando nasce de novo, quando é cristã, quando é de Deus, ela precisa ser humilde o suficiente para reconhecer quando há práticas desse estilo na sua vida e pedir perdão. Afinal de contas, um dos benefícios do Filho de Deus é saber que ele tem um Pai que o perdoa. Que não despreza um coração contrito e quebrantado. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. O que acontece? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o que? Sararei a sua terra. Você pode dizer glória a Deus aí, meu irmão? Há escape para você, filho de Deus. E se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como Cristo, essa palavra também pode ser para você. Porque essa palavra dessa noite não é para a tua condenação. Essa palavra aqui dessa noite é para a salvação. É para o resgate da tua alma. É para você que anda perdido nos seus próprios caminhos, aprender a reconhecer que há um caminho, há uma verdade e há uma vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por esse caminho, a não ser por essa verdade, a não ser por essa vida. E esse caminho, essa verdade e essa vida tem um nome. Esse nome é Jesus.
Então, meu irmão, se você está aqui, tiver que pedir perdão, peça logo, não demore. Não permita que o desejo da carne, que o desejo dos olhos, que a soberba da vida alcance e crie raiz no seu coração. Isso é uma decisão pessoal que cada um precisa tomar para não cometer novamente esses atos que são contra a vontade de Deus. Qual é o mundo que Deus não ama? O mundo que Deus não ama e que Ele está nos ensinando nessa noite a vencer por intermédio da fé em Cristo Jesus é o mundo das obras da carne, é aqueles que praticam iniquidade, porque o desejo de Deus, através de Jesus, foi nos resgatar das trevas, desse mundo pecaminoso, que nos levava à condição eterna de pecadores eternos, de condenados eternamente para o reino do Filho do seu amor. Então, nós podemos vencer, nós temos o poder de vencer tudo o que é do mundo. Você pode dizer isso? Eu tenho o poder. Mais forte, eu tenho o poder de vencer tudo o que é do mundo. Por quê? Porque Cristo venceu. E se Ele venceu, eu também posso vencer. Aleluia! Nós temos a fé que vence o mundo, que vence essa lista demoníaca de Gálatas, relatado lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 até o versículo 21 das obras da carne, que vence o inimigo, que vence toda a força do mal, todo o espírito maligno, mas que também vence todo o sofrimento, todas as aflições, tudo aquilo que o adversário, o inimigo da nossa alma, coloca na nossa vida, diante de nós, as filosofias do mundo, os métodos de operação desse mundo, os métodos de tentação desse mundo. Quando uma pessoa, repita comigo, pistões. O que é pistão, gente? Ouvir, crer, confessar. Toda pessoa, que tem os pistões da fé trabalhando no seu motor. O que é o motor, gente? O seu coração, a sua vida. Ela passa a suportar todas as provas desse mundo. Consegue resistir firme às provas desse mundo. Quem passa a prova nesse mundo, levanta a mão aí, só para compartilhar com todo mundo. Ah, tá, que legal. Olha só ao teu redor, gente. Tá vendo? Tu não é sozinho, não. Tu não está sozinho nessa guerra, não. Está todo mundo aqui passando. Quando eu comecei a falar aqui, é isso, é aquilo. Você vê o pessoal falando assim, meu Deus, me ajuda. Aí eu falei, Senhor, pensei que era só tocava na minha alma, só tocava na minha pele. Não, bate em todo mundo. A gente brinca, né? É coisa que dá em gente. Mas não é porque dá em gente que a gente precisa se submeter a isso. Nós precisamos submeter o nosso coração a Deus, meu irmão. Submeta o seu coração a Deus. Não se entregue. Nós somos mais do que vencedores, amém? Deus nos trouxe para a sua obra para que nos tornássemos mais do que vencedores. Então decida assim, ser vencedor sobre o mundo, porque a coisa pior que existe é quando você encontra com um crente que está em um estado derrotado. E por mais que seja, temporal, não seja um estado permanente, a pior coisa que existe, quando você encontrar com um crente assim, enche a tua boca da palavra de Deus e lança, meu irmão. Faz esse motor, o coração do teu irmão, movimentar novamente para a fé, para encher ele de esperança, encher ele de fé, encher ele de palavra de vida. Do teu interior fluirão rios de água viva, amém? Então é nessa fé que nós precisamos caminhar.
A Bíblia diz que Jesus venceu o pecado, a morte e o inferno e nos fez mais do que vencedores. Nós herdamos a vitória que Jesus conquistou na cruz. E é exatamente isso que 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, um versículo tão curto, mas tão especial e tão rico, funciona como uma verdadeira injeção de ânimo no nosso coração e na nossa fé. E é importante, irmãos, nós entendermos que, apesar de termos a condição da vitória atrelada a essa nova natureza, qual é a nossa nova natureza? Um novo nascimento em Cristo Jesus. Teremos muitas oposições ainda, e as soluções que nós precisaremos para vencer essas oposições malignas, as propostas malignas, elas não vão surgir do nada. Tipo, Shazam, puf. Eu mentia e agora não minto mais. Puf. Eu vivia uma vida de prostituição, puf, e não me prostituo mais. Ela vai exigir de mim uma ação prática da minha fé para direcionar a minha vida, o meu comportamento, o meu falar, a minha direção para as novas instruções que eu vou receber. Mas agora, se eu digo que sou filho de Deus e não exponho a minha vida à palavra, papai, aí... Desculpa, Jéssica. Por que eu estou pedindo perdão à minha esposa? Porque eu estou com um vício de linguagem que eu estou tentando cortar. Papai, eu estou tentando cortar isso. Meu irmão. Se nós não expormos a nossa vida à palavra, não vai adiantar de nada. Porque a vitória que vence o mundo não está na palavra do Alain. A vitória que vence o mundo não está na palavra da tua mulher. A vitória que vence o mundo não está na palavra do teu marido. A vitória que vence o mundo não está na birra dos teus filhos. A vitória que vence o mundo está na palavra de Deus. Fica firme, meu irmão. Fica firme. A fé é a linguagem do reino de Deus. Repita comigo, a fé é a linguagem do reino de Deus. E aí, meu irmão, se nós não tivermos fé, Deus não pode operar em nosso favor. Mesmo que nós tenhamos direito a uma herança tão abençoada. Mas fé em quê? Fé no amor dele, demonstrado através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Quando cremos verdadeiramente que Deus nos ama e decidimos corresponder esse amor em obediência e nos posicionando verdadeiramente como filhos de Deus, a certeza do cuidado de Deus invade o nosso coração. Cara, a melhor coisa que existe no mundo é você estar lá passando um sufoco danado, passando por um perrengue danado, mas o seu coração está cheio de fé. Isso não significa que você não vai ter o direito de chorar. Isso não significa que você não vai passar por dores. Isso não significa que você não vai se sentir angustiado. Mas o seu coração cheio de fé combate isso com a palavra. Traz ânimo em dias difíceis, traz alegria, mesmo nos dias mais tristes, traz uma esperança que não é morta, uma esperança que não vai se concretizar, mas uma esperança firme, verdadeira. Como disse aqui o homem de Deus, crie, por isso que eu falei. Crie, por isso que eu falei. Ficamos com o nosso coração em paz, mesmo quando os maiores problemas surgem, pois sabemos que o Pai sempre está providenciando uma solução para a nossa vida.
Então, meu irmão, vale a pena confiar plenamente em Deus e em sua palavra. Qual é a vitória que vence o mundo? Fala mais alto. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Em quem? Em Jesus. Você recebe essa palavra aí, meu irmão? Eu quero sair daqui nessa noite com o meu coração assim, cheio de fé. Que você vai, se você não lembrar de nada do que eu falei, lembra do pistão. Se você não lembrar do pistão, lembra que tu tem um negócio que você precisa exercitar. E aí tu vai lembrar, o que é? Vai falando aí, o que você precisa exercitar? Vai, fala para mim. Orar, meditar, ler. Tá vendo como é que você está lembrando? Se tu não lembrar, vai estar lá na internet, depois tu dá uma olhada lá. Ou então eu compartilho contigo. Tá tudo certo. Mas faz um exercício. Coloca essas palavrinhas lá. Não é regra, tá, meu irmão? Não é. Tem muito mais coisas. A vida na fé é muito mais coisas. Mas é o básico. Fez o básico bem feito. A tua fé está em dia. A tua vida cristã está em dia. O teu coração está em dia. Essa palavra não é para a tua condenação. Essa palavra é para o crescimento da tua fé. É para a salvação da tua alma. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, meu irmão.